Bom dia, amigos da Rádio Cidade. Mais uma vez é um prazer estar com vocês na nossa coluna Educação na Cidade. E nós estamos aqui para tratar de um tema que é extremamente relevante e extremamente importante. Nós estamos agora no encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência. Evento esse que foi largamente comemorado em diversas unidades da rede pública. Eu quero destacar que a rede pública municipal de Caruaru, especificamente, que tem um trabalho muito interessante de acompanhamento de pessoas com deficiência. Se algum tempo atrás fazia parte da cultura familiar, não dá oportunidade dessas pessoas se desenvolverem, hoje o entendimento é exatamente o contrário. É fazer com que essas pessoas elas tenham plena capacidade de desenvolvimento, elas tenham plena capacidade de fazer com que nós tenhamos a possibilidade delas desenvolverem suas potencialidades, delas terem os seus interesses valorados e de se encontrar um espaço na sociedade para todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência, que esse espaço seja um espaço social, político, econômico, voltado para um valor enorme. Então, nós estamos falando em uma época em que a pessoa com deficiência, ela já não é mais escondida, feito nós tínhamos no passado, mas ela agora faz parte dos territórios nos quais todas as pessoas que estão dentro do ambiente escolar devem estar. Então, não importa o nível de deficiência, a condição de deficiência, ou se a pessoa não é propriamente deficiente, como é o caso das pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista, mas que para nível de proteção jurídica e de terem seus direitos assegurados, elas ingressam dentro daquilo que nós chamamos de analogia, ou seja, analogia não é aquilo que é igual propriamente, mas que termina se assemelhando em virtude do fato de que aquela pessoa conta com algum tipo de desvantagem ou que ela não tem uma determinada condição de privilégio que poderia fazer com que ela fosse, na sociedade, menos vítima ou até não ser vítima de um processo de exclusão, estigmatização, de delimitação de oportunidades. Então, quando nós estamos falando dessas atividades, nós estamos falando de uma atividade muito relacionada à questão da empatia. E o que é empatia? Empatia, grosso modo, significa colocar-se no lugar do outro. Significa enxergar o mundo pelas lentes, pela ótica de alguém. Ou seja, não necessariamente o processo de empatia tem a ver com um processo de igualdade geral, vamos dizer assim. Porque às vezes essa igualdade que a gente fala tanto, ela apenas está na letra da lei. Ela não está na prática cotidiana. Quando nós estamos falando de um processo de empatia, nós estamos falando de um processo de oportunizar espaços. Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento pessoal, singular, onde cada sujeito é único, onde cada pessoa dentro das suas potencialidades, ela tem que ser vista, ela tem que ser vislumbrada. Um dos grandes problemas relacionados à educação contemporânea e que é muito denunciado pelos pais e por pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência é que eles dizem o seguinte: nós temos que nos moldar à escola. A escola não se molda para a gente. Então, nós temos que nos adaptar. Mas será que é essa pessoa que tem que se adaptar? Ou será que é a escola que tem que se adaptar a essa pessoa? Ora, cada vez mais nós estamos trabalhando dentro de dimensões de subjetividade. Nós estamos dizendo que cada ser humano é único e que cada ser humano tem as suas próprias potencialidades, o seu próprio desenvolvimento, a sua própria leitura de mundo. Baseado nisso, como é que a gente vai dizer o seguinte: nós vamos continuar trabalhando com padrões escolares? Tanta coisa mudou no mundo, mas a escola muitas vezes parece que continua medieval. Muitas vezes o aluno, ele ainda é visto como aquela pessoa sem luz, né? A alúmino, a ausência de luz. E muitas vezes a escola ainda está muito fixa naquela educação bancária, né? Como diria Paulo Freire, naquela educação em que o aluno é mero receptor de conhecimentos. Quando, na realidade, nós precisamos de um modelo escolar em que o aluno seja protagonista da sua escola. E aí eu quero tirar o chapéu para novos modelos educacionais. Inclusive, em algumas cidades daqui do interior de Pernambuco, também da capital, ali da região metropolitana, nós vamos encontrar modelos educacionais em que o aluno é protagonista da sua própria história. Então, essa semana, quando se comemorou, né, essa luta, essa semana da pessoa com deficiência, e quando se colocou isso dentro do contexto escolar e se pôde mostrar produções feitas por essas pessoas, perspectivas, lugares onde elas conseguem alcançar quando elas saem dentro desse processo formal de educação, isso é um incentivo para que nós aceitemos todas as pessoas dentro das suas condições de diferença. Assim sendo, essa semana é uma semana de grande luta política, social,
crítica, para que nós possamos saber que nós, pessoas, habitamos todos os espaços, que nos é permitido ocupar, que nós tenhamos a condição de ocupar, ocupamos uma diversidade muito grande de territórios e temos que ser respeitados na nossa integralidade. Assim sendo, encerramos aqui a nossa coluna Educação na Cidade, sempre lembrando, educação e respeito fazem parte ali da mesma moeda. Então vamos respeitar todas as pessoas e dar a elas todas as oportunidades de desenvolvimento.